Vem, Vitão, vem, Vitão. Estamos ao vivo. Fala, galera, beleza? Boa noite. Vamos entrando aí para mais uma live semanal. Queria agradecer meus parceiros aí que estão hoje aqui na live. Vem, Vitão, para de show. Meu amigo Anderson, chega aí, Anderson. Chega aí, chega aí. Tamo junto mais uma vez, meu brother. E aí? Ó, quem for entrando aí, já entra, já manda um aviãozinho para os seus colegas de profissão aí, para a gente poder compartilhar esse conteúdo e para poder motivar a gente também a estar sempre fazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E aí, como é que foi a semana? Fala para mim. Só começando. Terça-feira daquele jeito. Ó, Isso aí. muito serviço? Muito serviço, né? Vamos Para embora, né? não. Terminando o verão. E esse tema é maneiro, né? Tema é top. Aí, ó. Tem quantas pessoas já ao vivo aí já, ó, Davi? É isso aí, galera. Vamos bater a meta aí hoje. Vai divulgando aí pros seus amigos aí. Divulga nos grupos aí também, que é interessante. Hoje a gente vai falar aí sobre questão de sensores, medir sensor, identificar o sensor, né, no equipamento. Vai ser top. Vambora. Deixa aí, o Vitor chegar aí também. E vamos para cima. Queria chamar meu amigo Vitão aqui também, dizer que tá meio quebrado hoje. Fica tranquilo, Vitão. Vai dar tudo certo. Tamo junto. E aí, tudo bom? Beleza E aí, pura. como é que tá a semana? Começou aquele Pauleira. A semana tá pesada. Graças a Deus, mas tá tudo certo. dia? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Fabinho, chega aqui, Fabinho. Cheguei, vai, Fabinho. Vem cá, Fabinho. É só pra você dar uma olhada aqui, pô. Galera, vamos compartilhar essa live aí. Então, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho. Os caras estão nervosos, os caras estão nervosos. Só os bravos aqui, ó. Os caras estão nervosos. Pessoal, hoje, o que que a gente vai falar? Eu queria até pedir o Davi para. A gente tem uma máquina da GRI aqui e tem o nosso equipamento da LG, beleza? A gente vai estar mostrando para vocês os sensores desse equipamento, onde que eles estão localizados e como que a gente faz para poder medir a resistência deles, tá bom? E tirar as dúvidas de vocês quando a gente fala sobre os sensores, tá? Para a gente entender os sensores, é muito legal a gente compreender o ciclo básico de refrigeração, porque o sensor, na verdade, ele está ali instalado no equipamento para monitorar como que está a temperatura, como que está aquele funcionamento do ciclo básico, entendeu? Então é muito importante você entender qual a função do compressor, qual a função do evaporador, qual a função do dispositivo de expansão, do condensador. Então, aquele conhecimento básico, entendeu? Vai ser essencial para você entender qual é a função de cada sensor e como medir ele, beleza? Então, o sensor é muito importante. Às vezes você pega um equipamento que o cliente vai lá, chama um técnico, o técnico ele condena a placa do equipamento. E às vezes o problema está no sensor. Já pegou uma situação parecida? Já, várias vezes, inclusive essa semana. Essa semana? Isso aí. E segunda-feira mesmo eu peguei um erro. Assim, hoje a gente vai falar na live ainda, alguns aplicativos que ajudam a gente em campo aí, cara. E ainda eu vi essa semana, sabe o que que ajuda mais ainda? Chat. Chat que é chat GBT. GBT também? Já viu não? Não sabia não. Nós vamos fazer ao vivo aí, ó. Eu vou botar o chat aqui, nós vamos botar um erro aqui de. Vou falar, nós estamos com o Samsung aqui. Samsung não, LG. CH38. Ele vai falar qual que é o problema e como soluciona o problema ainda. Essa é nova, hein, galera? Inteligência artificial aí ajudando a gente a resolver os problemas em campo. Show de bola. Então, qual que é a ideia? A gente está com o equipamento aqui da LG, beleza? A gente vai dissecar um pouco os sensores dele aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse equipamento da GRI para mostrar para vocês. Queria já pedir vocês mais uma vez para compartilhar essa live e quem tiver alguma dúvida já deixa nos comentários. Quem já passou essa situação aí de o cliente condenar uma placa, um técnico condenar uma placa e ser um problema no sensor, né? Uma situação bem comum aí no nosso dia a dia, beleza? Vamos lá, chega aí. Pessoal, eu queria mostrar um pouquinho para vocês esse desenho que a gente fez aqui, para a gente abordar um pouquinho do ciclo básico de refrigeração. Na live passada a gente falou um pouco sobre isso, foi muito interessante, tá? Esse conteúdo. Isso aqui eu vou falar um pouquinho rápido, tá? Só para poder dar uma balizada no conteúdo aí, para deixar todo mundo tranquilo, beleza? Quando a gente fala de ciclo básico de refrigeração, a gente está falando que todo equipamento de ar-condicionado que a gente está acostumado a trabalhar, ele tem 4 componentes principais: evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão, beleza? Então, a gente vai trabalhar entre duas pressões, pressão de baixa e pressão de alta, ou você pode também chamar de pressão de evaporação ou pressão de condensação, beleza? Onde cada componente ele vai ter a sua função. Quando você analisa, por exemplo, uma unidade evaporadora, que eu escrevi aqui, ó, unidade evaporadora.
a gente tem um desses componentes do ciclo básico na unidade evaporadora. Esse componente é o evaporador. O evaporador, ele é um trocador de calor, cuja função dele é aumentar a área de contato, beleza? Entre o ar do ambiente, que você quer climatizar, e o fluido refrigerante que está passando dentro da serpentina. Então, o evaporador tem essa função. Ele vai aumentar essa área de contato para que o fluido possa justamente evaporar quando ele passar no evaporador, beleza? Então, a unidade interna evaporadora, ela compreende o evaporador no nosso ciclo básico de refrigeração, beleza? E quando você pega a unidade condensadora, a gente tem 3 dos componentes principais, tá? A gente tem o nosso condensador, que é o trocador de calor que tem ali na parte externa. A gente tem o nosso dispositivo de expansão, pode ser uma válvula de expansão eletrônica, pode ser uma válvula de expansão termostática, pode ser um piston, né, aqueles que a gente tem nos pisos do teto, pode ser um capilar. Então a gente tem diversos dispositivos de expansão. Só vai mudar o formato, mas a função dele vai ser a mesma no ciclo, beleza? E a gente tem um compressor, que é o coração de todo o sistema de ar-condicionado. Sem um compressor, o sistema ele não funciona de forma semelhante aos demais. Porém, um compressor geralmente é a peça mais cara, o componente mais caro do sistema. E todos os sensores do ar-condicionado eles vão trabalhar para esse componente ter a maior eficiência e ter menos chance de apresentar um problema. Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida por enquanto? Vamos compartilhar essa live aí, pessoal, para a gente conseguir alcançar um maior número de pessoas, beleza? O que acontece? Esses 4 componentes, fala aí. Daqui a pouquinho eu vou aceitar ele aí para a gente poder trocar uma ideia, beleza? Então vamos lá. Esses 4 componentes, eles são interligados por uma tubulação de cobre, que a gente está acostumado a fazer instalação na casa do cliente, e também as tubulações de cobre interna do equipamento, beleza? E dentro dessas tubulações de cobre circula o fluido refrigerante, R22, R410, R32, tá? Quando a gente fala de climatização, e a gente tem os outros fluidos também que são, né, que a gente trabalha na parte de refrigeração. Mas a gente está focando hoje aqui mais na climatização, beleza? Então esse fluido refrigerante ele vai circular no sistema. Qual que é a função do fluido refrigerante? Ele vai passar aqui na unidade evaporadora e ele vai absorver o calor do ambiente que você quer climatizar. Então, por exemplo, você tem aqui um ambiente interno. Pode ser uma sala, uma cozinha, um escritório. Você quer climatizar esse ambiente. Esse ambiente ele tem calor. Esse ambiente ele tem uma carga térmica devido às pessoas, devido à insolação que está incidindo sobre ele, né? Então, esse ambiente, pela área dele, pela quantidade de pessoas, ele vai ter uma carga térmica, beleza? Então, você quer roubar esse calor. O que é o calor? É energia em trânsito que sai de um corpo ou de um ambiente que está com mais temperatura para um ambiente ou um corpo que está a uma menor temperatura. Por isso que o nosso fluido refrigerante ele vai adentrar na evaporadora a uma temperatura reduzida. Quanto maior a diferença entre a temperatura do ambiente, ou o ar, no caso, que você está fazendo a troca de calor, e o fluido refrigerante, maior vai ser a sua transferência de calor, beleza? Só que essa temperatura aqui, onde o fluido passa na evaporadora, não pode ser muito baixa. No caso, quando a gente trabalha com climatização, senão você vai congelar a sua evaporadora, beleza? Então são detalhes. Então, qual que é a função do fluido refrigerante? Roubar o calor do ambiente que você quer climatizar. Esse calor que foi roubado do ambiente, ele vai ter que ser dissipado no ambiente externo, beleza? Por isso que a gente instala a condensadora no ambiente externo. E olha só que interessante, a gente vai ver que a gente não pode posicionar nossa condensadora em qualquer lugar. Inclusive, tem sensores que vão monitorar a temperatura externa da onde está o seu condensador para verificar se o equipamento ele tem condição de trabalhar dentro daquela temperatura externa, beleza? Então isso é muito importante, tá? Então o que vai acontecer com o fluido refrigerante aqui? Ele vai entrar no evaporador, beleza? O que acontece? Quando o fluido entra no evaporador, ele vai estar numa mistura de líquido e vapor, beleza? Ele vai estar numa mistura de líquido e vapor. O que é interessante para a gente? Que ele esteja na fase líquida. Esse líquido ele vai evaporar e nesse processo a gente vai ter a troca de calor entre o fluido refrigerante e o ambiente. Então vamos supor o seguinte, quando esse fluido ele entrou no evaporador, ele vai começar a trocar calor e mudar de fase, beleza? Ele está absorvendo o calor do ambiente, só que tem um detalhe, a temperatura dele permanece a mesma quando ele está mudando de fase. Ele está saindo da fase líquida e está indo para a fase vapor. Ele vai permanecer uma mesma temperatura. O projeto dos fabricantes geralmente é para que essa temperatura de evaporação seja 5 graus Celsius, arredondando para vocês, tá?
Então, o que acontece? Quando o fluido refrigerante está evaporando, ele está evaporando a 5 graus Celsius. Essa é a temperatura de evaporação, beleza? Quando esse fluido refrigerante acabar de evaporar toda a fase líquida, pode ser que ele ainda ganhe uma temperatura adicional na saída do evaporador. Então, a gente vai ter aqui a nossa temperatura de sucção. Se a gente pegar a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação, a gente vai calcular o superaquecimento, beleza? Então, olha só como é que o superaquecimento é um cálculo simples. A gente pega a temperatura aqui de sucção na saída do evaporador e diminui a nossa temperatura de evaporação. A gente tem o superaquecimento. Para que isso é importante? Eu quero garantir que na entrada do meu compressor, o fluido refrigerante esteja na forma de vapor. Eu não quero que volte líquido para o compressor, para mim não ter um golpe de líquido, tá? Isso aqui vai comprometer, né, o funcionamento do meu compressor. Então, qual que é o objetivo do evaporador? Ele vai fazer uma troca de calor entre o fluido refrigerante e o ar do ambiente para você conseguir climatizar esse ambiente que você deseja. Beleza? O compressor por si só, ele vai fazer a circulação do fluido refrigerante e ele vai manter dois níveis de pressão, a pressão de baixa e a pressão de alta. Por que a pressão de baixa é o que é? E por que a pressão de alta é o que é? Por exemplo, a gente está acostumado 410, 120 PSI. Beleza, show de bola. Mas por que é 120 PSI na pressão de baixa? Justamente porque o meu fluido refrigerante está evaporando nessa condição. Beleza? E por que a pressão de alta é o que é? Por exemplo, 350, 380. Justamente para quando o fluido chegar aqui no condensador, ele tá condensando em uma determinada temperatura, onde ele vai conseguir dissipar o calor dele para o ambiente externo. Beleza? Então, se você pega um ambiente externo, por exemplo, 30 graus, 35 graus, o meu fluido refrigerante ele tem que condensar a uma temperatura superior para que ele possa ceder calor para o ambiente externo. Porque o calor ele sempre se direciona do ambiente que está com maior temperatura para o ambiente que tem a menor temperatura. Então, essa pressão ela é mais elevada para que o fluido condense nessa temperatura mais elevada e consiga trocar calor com o ambiente externo. Por isso que é muito ruim, né, e os fabricantes, inclusive, eles orientam isso. Quando você começa a trabalhar com a temperatura externa parecida com 50 graus Celsius, próximo de 50 graus Celsius, você já começa a ter um problema. Porque você não tem uma diferença de temperatura aqui. Você não consegue trocar calor na unidade externa. Isso desregula todo o seu ciclo, beleza? Então, o compressor ele vai comprimir o fluido refrigerante, succionou, baixa pressão e temperatura. Aí, na saída do compressor, alta pressão e temperatura. O fluido refrigerante vai sair do compressor na forma de vapor superaquecido, beleza? Ele vai sair na forma de vapor superaquecido. Ele vai ser direcionado até o nosso condensador, beleza? No condensador, perceba, ele não vai condensar no início do condensador. Primeiro, ele vai perder o superaquecimento dele. Então, vamos supor aqui que o nosso fluido saiu do compressor a 80 graus Celsius e a nossa temperatura de condensação é 50 graus Celsius, projeto do nosso fabricante, tá bom? Então, olha só o grau que ele tem aqui de superaquecimento. Ele tem 30 graus aqui de temperatura elevada, tá? Em relação à temperatura de condensação dele. Então, ele vai perder essa temperatura, beleza? Quando ele entrar no condensador, ele vai dessuperaquecer até chegar na temperatura de condensação. Depois ele vai condensar, beleza? Então, toda a forma de vapor que saiu do compressor vai condensar, ou seja, vai passar para a forma de líquido e logo em seguida ele vai ainda perder um pouco mais de temperatura e a gente vai ter o nosso líquido subresfriado. Então, olha só que interessante. No evaporador, a gente vai analisar o superaquecimento. E no condensador, a gente vai analisar o subresfriamento. Vocês estão vendo que são várias coisinhas que a gente tem no ciclo de refrigeração? Então, nossos sensores vão monitorar essas temperaturas para que o equipamento possa tomar uma decisão. Vou deixar o equipamento funcionar ou não, entendeu? Então, os fabricantes, quando eles projetam um ar-condicionado, eles projetam pensando nisso, nas temperaturas. Por isso que o sensor é muito importante. Então, o sensor está aqui para monitorar. Eu falei tanta coisa, né? Olha só cada detalhe. Então, a placa eletrônica ela tem uma programação. Essa programação é o seguinte: vai receber informação do sensor, vai analisar aquela informação e vai dizer se eu posso seguir ou não. Se eu posso manter meu compressor funcionando ou não. Se eu posso manter o meu motor ventilador funcionando ou não. E assim sucessivamente. Então, para que serve o sensor? Falei tudo isso aqui para explicar para você. O sensor está aqui para monitorar o ciclo básico de refrigeração
e para permitir ou não que o equipamento funcione, porque ele não quer que você tenha um problema no compressor, entendeu? Ele não quer que você perca o seu equipamento. Então ele vai dar um código de erro, ele vai dar um alarme justamente para você entrar na situação e poder resolver aquele problema ali. Então o que acontece? O sensor não está aqui para atrapalhar a gente, ele está aqui para poder ajudar. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Vamos lá. Ó, evaporador, fluido transformado de líquido para vapor, exatamente aí. João aí participando, obrigadão, João. Tamo junto. Ó, meu amigo João Paulo aí da faculdade também. Prazer, cara, rever você. Vamos para cima, hein? Pessoal, o que que acontece? Eu vou chamar agora meu amigo Anderson e a gente vai mostrar aqui na evaporadora da LG quais são os sensores que tem e a gente vai mostrar também os sensores da unidade condensadora. Então, vamos lá. Vamos virar um pouquinho aqui a câmera para eu mostrar para vocês. Aqui, ó, pode virar até por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente está aqui com o equipamento da LG. Verifica se a câmera está filé aqui. Se ela está focando bem aqui, ó. Tá dando para ver? Ó, a gente está aqui com o equipamento da LG. O que a gente precisa entender é o seguinte, o Anderson, se tratando de um split, ou de um multi-split, ou de um VRF, o equipamento ele pode ter um pouco mais de sensores em determinado equipamento. Por exemplo, o VRF ele tem mais sensores do que a unidade split normal. Então, quais são os dois principais sensores que tem aqui na unidade evaporadora? Fala pra galera. Então, nesse modelo de equipamento aqui, no LG de 2022, nós temos dois sensores, né? Um sensor de temperatura, que fica aqui nesse caso LG, ele fica na lateral. Alguns aparelhos mais antigos, né? Eles ficam aqui próximo à serpentina aqui, ou fica grudado na carenagem da evaporadora. E aqui nós temos também um sensor de serpentina, que fica conectado aqui. Rapaz, eu já peguei muito erro aqui, nesse sensor, às vezes não tá queimado, ou o sensor tá em curto, mas o próprio Zinabre aqui, ó. Esse aqui é porque é novo, né? Mas já pegou, João? Sensor quando ele tá muito verde aqui? O Vitor também, cadê o Vitor? O Vitor é um cara experiente aí, mas ele tá meio cansado hoje. Chega aí, cara. Chega aí. Deixa eu dar uma aula aqui. Galera, o Anderson estava mostrando aqui. Mostra de novo então. Hoje, a LG está mandando um sensor de ar ambiente aqui na lateral. Olha só que interessante. Por que que eu não posso encostar essa máquina aqui na parede, do lado direito? O fabricante ele pede 10 centímetros. Justamente porque se eu encostar aqui, eu vou atrapalhar a leitura do sensor de ar ambiente. Então, para que que serve o sensor de ar ambiente? Se você chegou no controle remoto e configurou que você quer 23 graus Celsius, o sensor vai estar fazendo essa leitura. Pô, a temperatura está 27. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar para eu conseguir reduzir essa temperatura até chegar na temperatura que o meu cliente optou. Quem manda é o controle remoto. Se o cliente decidiu que ele quer 23 graus, o seu ambiente ele está a 27 graus, o sensor vai mandar uma informação para a placa, beleza? Vai mandar uma informação para a placa vai microprocessar ali toda essa informação e ela vai tomar uma decisão. Vou partir o compressor, vou partir o ventilador em determinada frequência e assim por diante. Entendeu? Você já pegou um problema nesse sensor de ar ambiente aqui? Algum cliente seu? Já. Segunda-feira. Segunda-feira, na verdade, na quinta-feira, o cliente entrou em contato comigo falando que o ar dele começou a dar F2 no aparelho da GRI. E aí, pesquisei lá no Facilita Técnico lá, e realmente já fiz assim, direto no problema. E aí, o primeiro passo é tirar o sensor, fazer as medições, e eu vi que o sensor estava em curto. Então, assim, o primeiro passo foi substituir o sensor. Cara, rápido, substituir o sensor, botei o sensor novo lá, a máquina partiu, e graças a Deus tá lá funcionando lá assim. É, Então, cara, o sensor ele é bem minucioso, né? Ele é bem se ele tiver ou mau contato, ou aqui mal encaixado aqui. Cara, eu já peguei esse ferrinho aqui, ó. Isso aqui é importante também, cara. Para que o próprio sensor aqui tenha contato, né? Direto na serpentina aqui. E a maioria das pessoas tiram isso aqui, ó. Às vezes um zinabre que está ali atrapalhando o contato do sensor com a serpentina está fazendo uma leitura incorreta. Você pega a máquina muito antiga, dá isso aí, fica verde, né? Se o sensor estiver fazendo uma leitura incorreta, automaticamente ele vai mandar uma informação incorreta para a placa eletrônica e o equipamento ele vai operar de forma incorreta, entendeu? Então o sensor ele é muito importante. Os sensores são os olhos do ar-condicionado. O que que acontece? O João até comentou aí, ó, esses sensores são de 5, 10 e 200K.
Beleza? Então, o que que acontece? A LG ela tem um padrão. A gente vai medir aqui para vocês entenderem. Tirando o sensor de descarga, que vocês vão ver aqui, todos os sensores aqui da LG são de 5 e 10K. Os que estão encostados aqui na serpentina, né, no tubo, que a gente fala, são de 5K e o sensor ambiente aqui é de 10K. A gente vai conferir essa informação que eu estou falando para vocês daqui a pouquinho, beleza? Então vamos lá. Ó, eu falei para vocês que o sensor de temperatura ambiente, ele vai justamente medir a temperatura e ele vai determinar ali se o compressor vai partir, né, com qual frequência, enfim, essas informações acerca do funcionamento do equipamento. Aqui tem um sensor que está medindo a temperatura aqui na serpentina. O pessoal chama muito esse sensor de degelo, né? Só que esse equipamento ele não faz degelo. Esse sensor ele tem diversas funções, às vezes algumas são até muito específicas, mas eu queria trazer, por exemplo, um raciocínio para vocês. O que que acontece? Vamos supor que o seu cliente ligou o ar-condicionado, aí a máquina foi, ligou o compressor, partiu, o sensor está medindo a temperatura da serpentina. O que que deveria acontecer quando começa a passar o fluido refrigerante aqui? A serpentina, quando o equipamento está desligado, ela está na temperatura ambiente. Quando o fluido refrigerante começa a passar na serpentina, essa temperatura deveria o quê? Reduzir. Então, pô, o sensor está medindo aqui, não está tendo alteração. Ou seja, ele pode imaginar o seguinte: caraca, está com falta de fluido refrigerante. Ou a quantidade não está adequada, o equipamento não está assim, ou pode ter muito, ou pode ter pouco, enfim. Ele pode entender que tem uma deficiência de fluido refrigerante. Ou ele pode entender que está tendo um bloqueio, não está tendo troca de calor, enfim, ele pode diagnosticar diversas situações através dessa medição aqui do sensor de serpentina, beleza? Então ele não necessariamente é um sensor de degelo, porque o equipamento não faz degelo. Mas uma coisa interessante é que nos splits convencionais a gente via aquelas máquinas que ficavam cheias de pedra de gelo, né? Às vezes colava um relezinho aqui, o compressor não desligava, ficava ligado direto, e aí começava a dar aquela pedra de gelo. Quem já pegou isso aí, escreve nos comentários. A máquina inverter é mais difícil, né? Ela tem esse sensor aqui também que vai estar monitorando essa temperatura e dependendo do que estiver acontecendo ali, ela pode dar um código de erro. Quem nunca viu, né? O cliente fala assim, não, meu ar-condicionado começou a fazer um barulho, um monte de estralo, aí você vai chegar lá, meu irmão, cheio de gelo, principalmente quando ele forma uma camada de gelo aqui, e aí o cliente vai lá e desliga o equipamento, né? Então é fatal começar a derreter aquelas pedras de gelo ali e começar a condensar muito ali na parte do evaporador, começar a pingar o chão do cliente. E assim, isso aí tem várias coisas, né? Falta de fluido refrigerante, sujeira também, né? Galera, queria fazer um pedido para vocês aqui agora. Se essa live está sendo boa, está te ajudando, compartilha essa live com seus colegas. Ou tirar um minutinho aí para a gente clicar no aviãozinho aqui e mandar, entendeu? Essa live para os nossos colegas. E agora a gente vai mostrar a unidade condensadora e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a medição dos sensores. Vitão, vem cá. Levanta dessa cadeira aí que você está muito quietinho. Vem cá, Vitão, vem cá. Davi, olha só. Eu vou estar com meu amigo Vitão aqui. Eu vou estar com meu amigo Vitão. Cadê o multímetro? Não precisa se limpar não, negão. Fica tranquilo que todo mundo aqui é trabalhador também. Vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de sensores, a gente tem que entender uma coisa, né? Os sensores que a gente costuma trabalhar com ar-condicionado, eles são do tipo NTC, ou seja, coeficiente negativo de temperatura. Então, a resistência do sensor, ela é influenciada pela temperatura do ambiente. Então, vou falar de novo, ó. Os sensores são do tipo NTC. Então, é um coeficiente negativo de temperatura. Os sensores eles são influenciados pela temperatura do ambiente. Então, a resistência do sensor ele é influenciado pela temperatura do ambiente. Beleza? Gravem isso. O sensor NTC, ou seja, coeficiente negativo de temperatura, a resistência do sensor é inversamente proporcional à temperatura do ambiente. Então, o que acontece? Se você tem um sensor que o fabricante falou para você, que é 10 ohms, beleza? A 25 graus Celsius, se a temperatura estiver maior do que 25 graus Celsius, a tendência é o quê? A temperatura sobe, a resistência desce. Entendeu? Então, se o sensor for do tipo PTC, já é o contrário. Ele é diretamente proporcional. Então, a temperatura subiu, a resistência subiu também. Vamos lá.
Meu amigo, mostra aí como se faz os testes na válvula de expansão eletrônica. Esse aqui é capilar, né? Esse aqui é capilar, mas eu vou te mostrar também, ô, João, vou te dar uma dica aí sobre esse assunto, beleza? A válvula de expansão eletrônica, o que que acontece? A medição dela, ela é parecida com o sensor, entendeu? A placa manda para ela 5 volts contínuo também. Eu tenho um vídeo no YouTube, depois eu vou te mandar, que eu faço as medições das válvulas de expansão eletrônica no sistema multisplit. Depois você pesquisa lá no YouTube, conhecendo o multisplit da LG, o Penta. Lá eu tenho um vídeo onde eu mostro passo a passo medindo a válvula de expansão eletrônica do multi. E lá você vai ter uma ideia. Porque a válvula, né, você tem que fazer uma medição e ela dá tipo igual. Beleza? Dá uma pesquisadinha lá. Fala aí. Eles estão ruins? Seguindo o meu comentário, os sensores estão tudo ok. Ah, tá, eles estão tudo ok. Não, show de bola. O que que acontece? Quando você pega uma situação dessa, você tem que medir os sensores. Mas se os sensores estão ok, você tem dois caminhos. Ou a placa eletrônica não está mandando a tensão correta para o sensor. Porque que acontece? Se você pegar a placa eletrônica, ali no ponto onde o sensor está conectado, a placa ela tem que enviar para o sensor 5 volts contínuo. Então você tem que medir lá com o multímetro, beleza? E tem que dar 5 VDC, de 4,5 a 5. Então, assim, a placa tem que mandar uma tensão para o sensor e o sensor ele tem que apresentar uma resistência nominal para dizer que ele está dentro da faixa. Então, assim, é um jogo de ambos os lados. Mas pode ser que o seu problema também não tenha nada a ver com o sensor, pode ser um outro periférico. Pode ser o compressor que está ruim, pode ser o motor ventilador, pode ser falta de fluido refrigerante, pode ser diversos problemas, entendeu? Não necessariamente o problema é de sensor. Você entendeu? Então, assim, você mediu todos os sensores, está ok? Aí você pode olhar para a placa. Será que a placa está mandando a tensão correta? Entendeu? Pode ser um problema de placa. Porque, por exemplo, ó, o conso liga, opera por alguns minutos e depois desliga o condensador, né? Liga, exatamente. Pode ser um problema de comunicação, né? A máquina partiu, a evaporadora está tentando se comunicar com a condensadora, passou alguns minutos, ele não recebeu o feedback da condensadora, pode dar um código de erro, desligar. Pode ser vários problemas, entendeu? Isso aí você tem que estudar um pouquinho mais a fundo. Se não for o sensor, você dá uma olhada na placa e olha os outros componentes também, beleza? Vamos lá, o que que acontece? Ó, vamos falar um pouquinho agora. Eu não sei se está dando para ver mais ou menos aqui a. Eu queria fazer o seguinte, eu vou mudar essa câmera um pouquinho, o ângulo dela. Pera aí, só um minutinho. Pode deixar aqui, Davi? Opa, ó. Deixa eu passar aqui para a gente poder. Boa noite, as lives são show, show de bola. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês onde estão os 3 sensores da condensadora, beleza? Então, primeiro, Vitão, mostra para o pessoal onde está o sensor de descarga. Vai lá, coloca a mão nele aí, ó, sensor de descarga, beleza, pessoal? Esse sensor, como o nome já diz, ele tem como função medir a temperatura de descarga do compressor. Por que que esse sensor é muito importante? Junto com o fluido refrigerante, circula o óleo que faz a lubrificação do compressor. Se esse óleo ultrapassar uma determinada temperatura, que cada óleo tem a sua temperatura, ele pode vir a carbonizar, ele pode vir a apresentar um problema, perder viscosidade, perder propriedades. Isso não vai ser legal para o sistema. Então, uma das funções aqui do sensor de descarga, exatamente, ele também monitora essa temperatura que é o ponto do sistema que tem a maior temperatura, beleza? Então ele faz esse monitoramento. Ele tem outras funções também. Eu não vou me ater aqui a todas as funções, porque são muitas coisas também, a gente até esquece. Quando a gente está ao vivo, realmente fica até meio nervoso. Mas vamos lá. Essa é uma das funções principais do sensor. Só para vocês terem ideia, essa temperatura aqui que esse sensor está medindo também influencia no comportamento do compressor. O compressor pode avançar, né, ter uma rotação mais elevada ou menos, justamente também por causa da temperatura de descarga. Esse sensor aqui ele é de 200K. Ele é o único sensor da LG que é 200K. Todos os outros são 5K e 10K. Como que a gente faz para poder fazer a medição do sensor? Vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá. Primeira coisa,
a gente mostrou o sensor de descarga. Agora a gente vai mostrar o sensor de ar ambiente, beleza? Esse sensor aqui, ó, ele fica localizado, mostra lá, atrás da condensadora, só mais ou menos. Ele fica preso ali na serpentina da condensadora, beleza? Ele fica lá na parte externa. E a gente tem um terceiro sensor, que ele é o sensor do condensador. Ele é o sensor que está medindo a temperatura do fluido ali, no caso a temperatura de condensação, beleza? Ele fica localizado justamente no meio do condensador. Foi isso que eu expliquei para vocês. Na entrada, o fluido ele ainda vai dessuperaquecer. No meio do condensador, ele está justamente mudando de fase. Então a gente consegue pegar justamente ali a temperatura de condensação, beleza? Então na unidade externa a gente tem esses três sensores. Esse aqui mostrei a função para vocês. O sensor de temperatura externa também é muito importante. Vitão, comenta para o pessoal aqui algumas situações, por exemplo, que esse sensor pode dar um código de erro. Às vezes por defeito na hora de instalar, né? Posicionou a condensadora num local inadequado, enclausurado. É isso mesmo. Geralmente, se você botar a condensadora num ambiente que não tem a troca de calor eficaz, esse sensor ele vai mandar um alerta para a placa, né? E possivelmente ele vai estar desligando o compressor e o motor ventilador, entendeu? E aí a máquina vai perder rendimento porque o compressor não está ligado, enfim. E aí tem que chamar um técnico para tirar essa máquina desse local e botar essa máquina no ambiente externo, entendeu? Geralmente acontece isso com esse sensor de temperatura externo. Até por isso que os fabricantes hoje têm dois tipos de equipamento, né? Para cada local. Então você pega umas áreas técnicas hoje, pelo menos aqui no Espírito Santo aqui, cada vez menor a área técnica. E aí o cara bota ali 2, 3 máquinas ali, cara. Eu peguei um problema que eu tinha 6 máquinas da GRI, barril, 1 metro acima da condensadora, o telhado galvanizado, tudo fechado. Eu coloquei um termômetro lá, tava dando 63 graus. Nunca vai fazer troca de calor. A máquina não vai ter um rendimento bom. E por isso que eles falavam que a máquina não gelava. Valeu, Michel. Tamo junto. É uma coisa muito simples, cara, assim, que o pessoal ainda erra muito, a questão da instalação da condensadora, do local da condensadora. Recentemente aqui no estado a gente teve vários problemas, a gente sabe que a gente não pode entrar em detalhes, mas devido à instalação errada aqui da condensadora, um ambiente enclausurado, enfim, e aí as máquinas, infelizmente, não foram feitas para ficar em ambientes fechados, sim, ambientes abertos. É isso, João? Show de bola. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora como a gente faz para poder fazer a medição das resistências dos sensores. É assim que a gente testa o sensor, tá? É interessante a gente saber também se ele está em curto, entendeu? Saber se ele está em curto ou se o sensor está apresentando uma medição fora de faixa. Olha só que interessante. Se você pegar o sensor, consegue aproximar aqui, Davi? Aproxima aqui do sensor que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não vai dar não, hein? Ó, o sensor, se você olhar aqui, ele tem dois filamentos metálicos aqui, que é justamente está conectado com a parte da fiação dele, beleza? Onde você vai fazer a medição da resistência desses dois pontos aqui. É interessante você saber que às vezes você vai pegar o multímetro aqui, a ponta de prova dele é meio grossa. Você pode até soldar uma agulha, alguma coisa aqui na ponta para você ter facilidade. Só que essa ponta aqui tá legal, a gente consegue medir. Ou você compra, você pode fazer com o que você tiver ou você vai atrás de um melhor, né? Beleza? Segura aqui para mim. Ó, o que é interessante? Quando a gente vai medir o sensor, a gente precisa acompanhar também a temperatura do ambiente, porque igual eu falei com vocês, que a resistência do sensor ela varia com a temperatura. Então, a maioria dos sensores, inclusive esses que estão aqui, eles têm a sua resistência nominal a 25 graus Celsius. Então, se a temperatura do ambiente estiver maior do que 25, a resistência dele vai dar menor. Se a temperatura do ambiente estiver abaixo de 25, a leitura dele vai dar maior, beleza? Como que a gente está monitorando a temperatura? A gente está utilizando uma sonda de temperatura da Testo. Você pode utilizar um termômetrozinho de R$ 15 que você encontra também na internet. Você pode usar o Penta. Você usa o que você tiver no momento, só para você ter uma noção, tá?
Então, o que acontece? Aqui a gente está fazendo a medição dessa temperatura, está dando 23,3. Como eu falei para vocês, a resistência do sensor ela foi calculada para 25 graus. Então, como a temperatura está em 23 graus, a ideia é que o sensor lhe dê um pouquinho maior a resistência dele do que a nominal, beleza? Então, ó, vamos medir primeiro esse aqui, que eu falei com vocês, que o sensor de descarga é 200 graus, 200 Kelvin, 200 ohms, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou o nosso multímetro, colocou na escala de resistência, e agora a gente vai, segura o multímetro, posicionar aqui as duas ponteiras, tá? E a gente vai ter ali, ó, 217 kΩ, beleza? Esse sensor é um sensor de 200. Por que deu 217? Porque a temperatura está menor do que 25 graus Celsius. Então a resistência dele vai dar maior um pouquinho. Beleza? Esse sensor está ok? Está ok. Você tem que ter esse sentimento e essa noção de que a resistência do sensor não está dando exatamente 200, porque a temperatura também não está exatamente 25 graus. Então, como a temperatura está menor, a resistência do sensor vai dar maior do que a nominal. Beleza? Então, sensor de descarga, 200 graus, 200 kΩ. Beleza? Agora vamos fazer a medição do sensor de temperatura externa. Beleza? É isso aí. O que acontece? A placa eletrônica ela tem só um plug. E nesse plug aqui, a gente tem... Deixa eu segurar aqui. Nesse plug aqui, a gente tem os dois sensores. Só um minutinho. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. João, no meu caso, pode ser também o protetor térmico desarmando o compressor? Não, com certeza. Pode ser o protetor térmico. Tem que ver se esse compressor aí, né? Ele tem essa proteção. É uma máquina inverter essa daí? Porque que acontece? Beleza. Por que esse compressor está esquentando tanto? Você tem que estudar isso aí. Pode ser que seja uma falta de fluido refrigerante. Está tendo insuficiência na carga de fluido. Ela não está conseguindo refrigerar o compressor também. Pode ser, não sei se é convencional, se é inverter, fala pra gente aí, beleza? Ó, o João Pedro falou o seguinte: meu amigo, mostra aí como se faz o teste do IPM, por favor. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, vamos só seguir aqui na medição dos sensores e depois a gente vai comentar sobre isso daí. Ó, a gente está aqui com o sensor, beleza? Aqui tem dois sensores conectados nesse mesmo plug. O sensor de ar externo e a gente tem um sensor também ali do condensador. Qual que é o sensor de ar externo aqui? É o da esquerda? Beleza, então vamos fazer a medição. Vira aqui desse lado aqui, Vitão. Aí, ó. Oi. É inverter mesmo, né? Ó, vamos ver quanto é que vai dar ali. Cadê o... Tá dando 11. Por que tá dando 11? Porque a temperatura tá menor do que 25. Logo, a resistência vai dar um pouquinho maior do que 10. Então, o sensor de ar externo da LG é 10 kΩ, beleza? Então, na LG, todos os sensores que tiver encostado no tubo é 5 kΩ. E todos os sensores que tiver em contato com o ar, 10 kΩ. Com exceção do sensor de descarga, que é de 200 kΩ, beleza? Então, ó, agora a gente vai fazer a medição do sensor de condensador. Tá dando 5,5. Beleza? Então, é um sensor de 5K. Todos os sensores aqui estão dentro da faixa. A máquina nova, beleza? Os sensores também novos. Então, é dessa forma que a gente faz a medição. Por que é interessante a gente medir a temperatura? Para a gente entender que tem umas pequenas variações na resistência que a gente vai encontrar, que não necessariamente é um defeito, falando que o sensor está fora de faixa. Entendeu? Isso é muito importante. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Depois vocês tentam abrir para mim essa placa aqui para a gente mostrar um pouquinho a questão do IPM. Pessoal, alguém tem alguma dúvida específica ali da medição? Fez carga de fluido por massa. Fez carga de fluido por massa. Aí você tem que pesquisar. Aí como é que está a placa eletrônica da unidade evaporadora, da unidade condensadora? Entendeu? Você tem que dar uma pesquisada nisso aí. Fala um pouquinho mais do contexto. Essa máquina é uma máquina nova, você mexeu nela, fez a carga, e aí ela continuou dando problema, você sugeriu que seria falta de fluido refrigerante, fez a carga e ela continuou dando problema? Comenta mais um pouquinho aí pra gente entender o contexto, beleza? Vamos lá. Pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês aqui antes de mais nada? A máquina da GRI, beleza? Pessoal, a GRI,
diferente da LG, ela já tem um formato aqui no formato de barril. Olha só que interessante. Então, se você for posicionar sua condensadora em um local onde você não pode insuflar o ar quente para frente, que você vai ter um obstáculo ali, você pode instalar a máquina da Gree. Você gosta da máquina da Gree? Fala comigo, você que é credenciada. Cara, eu gosto da máquina da Gree. Cara, questão de eficiência, é um excelente equipamento. Ultimamente tem acontecendo alguns problemas aí recorrentes aí, para quem é assistência técnica que conhece, tá vendo com um ruído muito alto na parte do compressor. Mas é um equipamento muito top. A Gree tá tentando solucionar esse problema aí. Até tá fazendo alguns testes aí com questão de inversor de frequência e também que não deu muito certo, mas com certeza o fabricante, por ser um dos maiores fabricantes hoje, né, de ar-condicionado, tá tentando solucionar esse problema aí. Mas eu particularmente eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do equipamento da Gree. E aqui tá e questão de e vai voltar as condensadoras com descarga na vertical, com horizontal, né? Já voltou já? Alguns estados aí, eu vi até um parceiro lá do Rio de Janeiro lá, que fez instalação de uma Gree com descarga, né, na horizontal. Os sensores aí que tem, mostra a posição do sensor condensador e o sensor, o compressor de descarga. Então, no equipamento da Gree aqui, nessa condensadora barril aqui, dá um zoom aí, ô, Davi, pra nós. Vou mostrar pra aqui os 3 sensores dessa condensadora aqui. Pega aí, Davi. Então, nesse equipamento da Gree aqui está o sensor de ar ambiente. Na Gree, ele fica logo abaixo da tampa, né? Da carenagem frontal aqui da máquina. Aqui, então sempre vai ficar para baixo aqui para pegar toda a temperatura do ar externo da Gree. E o bom da Gree também, caso a LG não tem, a Gree também ela vem aqui, ó, identificando o sensor. Deixa eu ver se esse aqui. Cadê? Eu vou olhar aqui e vou identificar para vocês. E aqui na Gree também do mesmo jeito. Tem 2 sensores aqui que ficam direto na serpentina. Tem aqui que é o branco. A Gree ela também tem um padrão que ela diferencia também em questão de cor, né? Uma hora que você precisar desmontar o equipamento e não perder. Então assim, na parte de baixo aqui temos aqui o sensor aqui branco aqui que fica direto na serpentina e temos outro aqui. Tá dando para ver aqui, Davi? Que é o sensor de descarga, né? Descarga que fica logo aqui na saída do compressor. Deixa eu ver aqui. 50K? Vamos medir ele para ver quanto que é. Vamos retirar aqui. Segura aí. Vamos fazer essa medição. Fala aí. O ruim da Gree foi sensor de descarga que veio com uma chapa de metal para segurar o sensor e isso dá muito vazamento por causa da vibração. Rapaz, pois é, eu já peguei muita situação parecida com isso aí mesmo. Esses vazamentos em compressor assim. Caraca, eu peguei várias, cara. Várias situações assim. Como é que pode, né? Eu já peguei situação, a máquina da Electrolux, que tinha 2 tubulações também, uma encostando na outra, beleza? Uma encostando na outra, e aí deu esse vazamento. Só tirar uma dúvida aqui do nosso amigo lá, eu não sou expert em medição de placas eletrônicas, não. Quando você chega numa placa inverter, você tem lá os polos U, V e W, beleza? Você tem os polos U, V e W. E você tem o polo negativo, beleza? E você tem o polo positivo. Tá dando para ver isso aqui, Davi? Tá dando para ver no quadro aqui? Porque o rapaz perguntou sobre o IPM, né? Eu vou falar o que eu sei sobre o IPM, tá? Quando você chega numa placa, você consegue identificar os polos U, V, W, beleza? E os polos negativo e positivo. Você pode olhar ali ao redor dos capacitores, aqueles grandes, você consegue identificar aqui os polos positivo e negativo. E você tem também o UVW, que é justamente onde tem aquela conexão ali do compressor. O que acontece? Você vai medir a resistência do menor, do negativo para o U, do negativo para o V, do negativo para o W. Tem que dar a mesma coisa do que você medir do positivo para o U, do positivo para o V e do positivo para o W.
Isso aqui é um teste básico que você faz no IPM. Você vai ver se ele está dando a mesma medição, beleza? Se não estiver dando a mesma medição, tem alguma coisa errada, beleza? Então, o que eu posso te falar hoje sobre IPM que eu sei é sobre isso daí. Fala aí. Não, show de bola. Se ficou contato legal, vale a pena fazer essa substituição, entendeu? Eu não gosto muito de mexer, porque, tipo assim, é aquela história. O fabricante fez dessa forma, se teve algum problema, o que que acontece? Você está resguardado pelo fabricante. Então, se o fabricante mandou essa chapinha aqui, se tiver um problema aqui, você pode acionar a garantia se sua instalação estiver dentro do padrão e eles vão ter que resolver. Agora, a partir do momento que você mudou um pouco o projeto do fabricante, aí você tem que tomar cuidado. Aproveitar que meu amigo Luiz chegou aqui ao vivo, falar com ele que ele me deu uma máquina aqui soldada aqui em cima do compressor. Já fiquei bolado já. Fala comigo, bebê, beleza? Tamo junto, tamo junto. Hein? Que é isso aqui, Luizão? Fala comigo que a máquina era nova, pô. Como assim esqueceu? Safado, bicho. Ah, pô, me deu uma máquina nova aqui, velho. Tô bolado, galera. Vou mentir não, tô bolado. Fala comigo. Essa presilhazinha aqui da Ó, olha só, hein, o cara tá falando isso ali agora, hein? essa presilhazinha da grelha, ela tem uma travinha e essa travinha, com o tempo, quando Aí, João, aí, João. Que mentira, velho. é sério, Parece coincidência. Não, ele tá falando isso aqui agora, pô. O cara falou, o João falou aqui agora. O problema aqui, da. ó, tava aqui, ó, esse sensor fica aqui, ó, É, João, você tá a craque, hein? vibração furou, e o calor também. Mas você que mesmo mudou? Eu mesmo fiz. O cara falou bem assim que bota uma travinha de nylon, uma abraçadeira de nylon. Aí o que eu fiz? Eu peguei a lima e tirei, tava muito pontuda a trava, eu tirei, limei, ela ficou lisinha e travou. Tá vendo aí, né, João? Ao vivo, meu irmão. Não, o João acabou de falar aqui, falou bem assim, pô, o problema das grias que tá vindo com essa chapinha, tá dando trepidação. Não, mas aqui é freon, tá tudo normal. Freon, tô ligado, é gás da up, estabilizado abaixo de 1000 micros. Tá vendo aí, João, como é que é? Ao vivo e a cores, hein? Eu que bolado aqui, velho. Mas, ó, você não me falou isso não, você vergonha. Esquecido, safado, velho. Então tá, beleza. Pessoal, alguma dúvida? Vamos lá. Esqueci. Safado, velho. Safado. Oi. Oi. Vamos mostrar aquele equipamento aqui da. Pessoal, vamos descobrir agora ao vivo qual que é a resistência do sensor da GRI. Vamos lá? A gente tá falando da diferença de fabricante. Na grid, já no caso, são os 3 sensores conectados no único conector. Já são os 3 sensores no único conector, né? Então vamos lá, recapitulando aqui na condensadora. Ó, na condensadora da GRI, a gente tem 3 sensores, assim como a gente tem na condensadora da LG. Primeiro sensor, sensor de ar externo, vai medir qual que é a temperatura do ar externo aqui, onde está posicionada a condensadora, beleza? A gente tem um segundo sensor que está medindo aqui o condensador, beleza? Então a temperatura aqui de condensação. E a gente tem um terceiro sensor que está medindo aqui na temperatura de descarga do compressor, beleza? A gente tem um único plug onde está posicionado os 3 sensores e agora a gente vai descobrir qual que é a resistência desses sensores, beleza? Então, aproveitar que o Luiz chegou aí, não senta não, vem cá ajudar a gente a fazer a medição aqui. Vem cá, negão, ao vivo. Ó, um seguro multímetro. Cara, esse sensorzinho aqui, Ó, um seguro multímetro, eu vou posicionar aqui, ó. Perceba, pessoal, a gente vai medir primeiro esse sensor branco aqui, ó. Esse sensor branco é o de descarga? Não, você continua. Oi? Calma aí. Esse aqui? Tem certeza? Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, da esquerda pra direita, ó. esse é o descarga. De descarga, beleza? Show de bola, então. Ó, vou segurar aqui o primeiro e o segundo ali. Tá dando quanto? 50. Beleza? Tá dando 50,5. Por que que tá dando 50,5? Exatamente, que a temperatura tá um pouquinho abaixo de 25 graus Celsius, então a resistência vai dar. Então, olha só, na GRI, sensor de descarga, 50 kΩ. Beleza? A grid também que vem identificado aqui. Aqui, cadê? E é isso mesmo, as máquinas da GRI, todas elas vêm identificadas. Procura aí que você vai achar. Provavelmente tá aqui nesse tubinho aqui, ó. Aqui já tá falando que é 20K e esse. Esse aqui é de 20K? Eu não fico gravando também não, tá, pessoal? Esse aqui é de 20. Aqui, ó, olha nesse tubinho aqui que deve ter, ó. Não, tá dentro amarelo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, até o sensor, Luiz, me vendeu o negócio todo queimado. Ao vivo, Luiz. Fica com vergonha não, relaxa.
Vamos lá. Beleza, depois a gente caça isso aí para não embolar muito aqui. Vamos fazer a medição do sensor agora, o segundo. Achou aí? Tá aqui dentro aqui. Ó, vamos fazer a medição do segundo, que é justamente o sensor de ar. Qual que é a sua expectativa? Para mim que seja 10K. 15K. 10, 15, 8. 15K. Vamos lá? É o Pix do milhão. Eu não sei de cabeça não, pessoal. Não me fala. 15K. Deu quanto? 14,7. Aí sim, né, galera? Aí sim. Coisa linda, hein? Coisa linda. Beleza. Começou a esquentar aqui, né? Então a temperatura. Beleza. Então, ó, Gris, sensor de ar externo, 15K. Agora vamos ver essa temperatura ali do condensador. Tá medindo outro já? Já. Não fez leitura não. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Aí, 20. 20K. É, o que a gente tinha lido aqui, realmente. Isso serve tanto Vai sair, Joãozinho? Tamo junto, cara. Muito obrigado pela sua participação aí. Você é top. Oi? Aqui, ó. Esse cara aqui é 50K. É, tá escrito aí, 50K. Show de bola. Galera, ó, então vocês perceberam aí mais ou menos como que faz a medição dos sensores? A medição do sensor ela deve vir acompanhada sempre com a medição de temperatura para você ter uma noção se essa resistência está dentro da resistência nominal ou se não está. Então, cada sensor vai ter a sua função, cada sensor vai estar posicionado estrategicamente para proteger o seu equipamento, beleza? Agora eu quero que vocês façam perguntas aí. Abre um minutinho para vocês perguntarem, beleza? Vamos lá, vamos lá. A live hoje, ó, 56 minutos de live. Caraca, deu pra gente passar bastante coisa, né? Eu já tive muito problema com sensor também, cara. Às vezes você pega um sensor. Oi. Às vezes você pega um sensor fora de faixa, mal posicionado. Se você não posicionar ele na posição correta também, ele pode fazer uma leitura errada e você tem um problema. E às vezes é legal você andar com o sensor no carro também, né? Um sensorzinho aqui, mostra pra galera. É importante, eu acho que na região de vocês aí que acompanham a live aí também, ter esses sensores, cara, dentro do carro. Eu, particularmente, sempre gosto de andar pelo menos com 3 de cada. 3 de 5, 3 de 10, 3 de 15 de cada, né? Como temperatura, como sensor de serpentina, né? Então, assim, cara, é muito importante. Porque você chegou no cliente, identificou o problema. Ah, é um sensor. Igual eu peguei essa semana F2 na GRI, que é falha no sensor da evaporadora. Cara, eu já tava com o sensor da maleta já. Identifiquei o problema. Ah, é o sensor fora de faixa. Botei um sensor novo. E muito importante, né? A questão de dos conectores aqui. Então, cara, vem, corta aqui, não deixa muito próximo aqui ao conector. Corta aqui, faz uma emenda muito boa. E eu gosto de passar estanho, soldar, para você ter 100% ali de conexão ali, né? Porque é um fio muito fininho. E, cara, enfim, não sei na região de vocês, mas aqui, cara, um sensor tá custando o quê? 10, 12 reais. E aí você cobra 250 reais e o cliente paga super tranquilo. Então, você ganha aí, é um lucro bom, né? Pra gente que tá na área aí, é um lucro muito bom. É um serviço rápido quando você identifica o problema. E nós vamos mostrar para vocês agora a questão do aplicativo. Do aplicativo aí que ajuda a gente no campo. O João vai colocar algumas coisas aqui. Eu Vou dar aqui 2 fornecedores legais também para vocês. 2 não, 3. Ó. O que acontece? Se você quiser pedir algum componente de um ar-condicionado que você quer trocar, por exemplo, ele deu o exemplo aí de você pegar, porque às vezes na hora você tem que dar um jeito do equipamento funcionar, beleza? Só que se você quiser comprar o sensor depois também, você pode comprar. Às vezes você não vai conseguir fazer a conexão ali, enfim. Esses fabricantes aqui, ó, essas lojas aqui, elas vendem sensores, vendem peças, entendeu? Por exemplo, você tem uma máquina lá, da LG ou da GRI, tá com algum problema, qualquer componente, tira foto da placa da condensador, da etiqueta da condensadora, da evaporadora, você vai mandar mensagem para esses números aqui, ó. Você vai conseguir comprar, beleza? E o mais interessante, tem alguns, isso aqui, olha só, isso aqui é informação de ouro. Tem alguns fornecedores que você ainda consegue ganhar RT em cima das peças, beleza? Então olha só que interessante. Então eu tô dando essa dica para vocês aqui, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Manda mensagem, procura saber sobre esses fornecedores aqui que vocês vão conseguir comprar. Compressor, motor ventilador, placa eletrônica, sensor, tudo vocês conseguem comprar.
Alguns não tem todas as marcas, cada um vai ter um conjunto de marcas. Mas com esses três aqui, geralmente consegue comprar de todas as marcas, beleza? Turbina, Eu entendeu? mesmo ontem eu consegui comprar com a Flex Clima. Já comprei comprei carenagem de uma evaporadora da Gri também. E comprei ontem, eu fui numa loja comprar um material e a cliente perguntou se conhece alguém credenciado, eu estava lá comprando material, ela entrou em contato comigo, me mandou foto. Uma empresa foi fazer uma manutenção preventiva no equipamento dela e, e quebrou a turbina ali. E tava um barulho surreal. Eu até mandei no grupo, ela falou assim, essa manutenção preventiva vai sair cara. Que provavelmente ela que vai ter que arcar o problema. Ela falou que não estava conseguindo contato mais com a empresa que fez a manutenção preventiva no equipamento. E aí eu entrei em contato com eles, mandei a especificação da máquina, né, o código, tudo certinho lá. E aí eles tinham essa turbina aí da evaporadora da Gri. Então, assim, dica muito importante aí. E os caras também da RT também. Show de bola. Alguma dúvida? Então, não é qualquer sensor. Como assim, qualquer sensor? Para substituir? Ou para comprar? É porque, tipo assim, tem uns sensores que você compra, são sensores genéricos, entendeu? Aí o sensor genérico é aquela história. Pode ser que ele não encaixa ali o plug, entendeu? Eles sendo da mesma resistência, beleza, você pode fazer uma adaptação, depois você pode vir comprar o sensor original e trocar para o cliente, deixa ele bem a par. Ou se você conseguir fazer um serviço legal, aí fica a sua garantia, entendeu? Mas depende muito da situação. Então tem sensores genéricos que você consegue encontrar nas lojas e você pode substituir. Você vai ter que adaptar. Ou você pode vir aqui e comprar o sensor novo, ou no Mercado Livre, ou na internet qualquer, entendeu? Então, assim, basicamente é isso, entendeu? Mais alguma dúvida? Vamos lá, vamos participar, galera. Vamos perguntar. Essa live aí tem que ser uma live bem interativa mesmo, porque é um assunto que muita gente tem dúvida, tá? Código de erro. O sensor pode dar um código de erro no equipamento, tá? Então a gente tem que saber diagnosticar. Isso é muito importante, beleza? Ó, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a live por hoje, hein? Bateu mais ou menos aí 1 hora de live. Eu acho que é um tempo legal para a gente poder estudar, né? Toda semana aí a gente está tendo esse conteúdo. E ideias de conteúdos, mandem também no nosso privado, beleza? Para a gente estar preparando aqui para vocês conteúdos melhores cada vez mais. Vou mostrar aqui a questão do aplicativo do que eu falei. Acho que nem João sabia isso aí. A questão do chat GPT. Ah, o chat GPT foi novo. Olha aqui, ó. Davi, dá um zoom aí. Eu dou um zoom aí. Para quem não conhece esse aplicativo aqui, ó. Tá dando para ver, Davi? Chat GPT. Tem liberado aí para iOS, para Android. Você clica aqui. Deixa eu botar um novo aqui. E aí aqui aparece aqui, ó, mensagem para chat. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Erro vou botar normal aqui. CH38. LG. Aperta aqui. E aí ele vai dar todo o diagnóstico aqui, ó. O erro CH38 nos aparelhos de ar-condicionado da LG geralmente está relacionado a um problema no compressor ou na comunicação entre placas eletrônicas, placa principal e módulo inverter. Possíveis causas e soluções: falha no compressor, problema na placa inverter, cabos e conexões soltas, baixa carga de gás refrigerante. Aí no caso aqui, se houver vazamento de gás, o compressor pode não funcionar corretamente. Um técnico deve verificar a pressão do sistema. Se o erro persistir, o ideal é chamar um técnico especializado. E assim, um outro erro que foi falado até aqui, ó, erro F2 na GRI. Só para fazer um comentário. A gente tem que prestar muita atenção também, porque nem sempre que sai ali é uma verdade absoluta, né? A gente tem que fazer uma pré-avaliação. Então, É um norte, né? É um norte, exatamente. Erro F2 no equipamento da GRI. O erro F2 dos aparelhos de ar-condicionado da GRI geralmente indica um problema de superaquecimento do compressor. Aqui, ó. Ele dá superaquecimento do compressor, falha no sensor de temperatura do compressor, baixa carga de gás refrigerante. Calma aí. O que eu acho interessante, eu queria até dar uma opinião sobre isso aí você vê se você concorda. Porque eu realmente nunca fiz dessa forma. Só que o chat GPT é muito inteligente. Se você especificar mais um modelo
Porque que acontece? Você pode pegar duas máquinas da Gri, o modelo antigo e o modelo novo. O mesmo código de erro pode ser erro diferente. Se você especificar melhor aí, talvez ele vai ser mais certo no erro. Porque igual na LG, a gente sabe que o CH38, na maioria das vezes, é falta de fluido refrigerante. Mas ele já falou que pode ser uma coisa no compressor, alguma coisa do tipo. Vamos facilitar o técnico lá? Então, assim, o chat GPT, pessoal, ele é muito legal, só que você tem que ser um pouquinho específico para você não ter erro. Por exemplo, qual o possível motivo do erro CH38 no equipamento LG Dual Inverter modelo tal, entendeu? Aí pode ser que ele seja um pouquinho mais específico. Ou se você tiver, assim, muita dificuldade de fazer isso, você vai no modelo tradicional mesmo, que a gente sempre usou, é usar os aplicativos ou você usar o manual do fabricante. O manual do fabricante é o primeiro passo, beleza? Sem ter no manual do fabricante, você consegue verificar muita coisa no manual. Tem os aplicativos para te ajudar também. E por último, você tem o chat GPT para poder te ajudar. Fala aí. Aqui, ó, tô mostrando a diferença aí no Facilita Técnico. É top também esse aplicativo, ajuda a gente muito no campo aí. E eu botei aqui, ó, CH38, o diagnóstico, detecção de perda de fluido refrigerante. E ele também dá uma solução. Pressurizar o sistema com 200 PSI poderá ajudar a achar o vazamento mais facilmente. Então, assim, o Facilita Técnico, acho que desse ano ou do ano passado para cá, ele virou um aplicativo pago. Então, às vezes, a pessoa está aí no campo, às vezes, e não consegue, né, fazer a compra, ou vai trabalhar com a ferramenta que tem do que pode comprar. Então, assim, o chat GPT, ele é um equipamento gratuito, e é aquilo que o João explicou aqui também. Não é porque ele está falando lá que é superaquecimento de compressor, no caso da F2, superaquecimento de compressor, não é não? O da GRI, ele é até mais fácil aqui para falar, ó. GRI. Eu venho aqui, GRI, você procura equipamento, no caso era o modelo EcoGarden, pode de erro, evaporadeira. F2. Ó, no F2 eu já aparece assim, ó, proteção do sensor de temperatura interno. Sensor de temperatura da serpentina descalibrado, desconectado, aberto ou em curto. Então, assim, ele foi mais específico, já foi mais pontual no problema. Então, assim, aqui, eu falo que isso aqui me ajudou muito essa semana. O equipamento estava dando F2, eu já cheguei e falei, cara, então beleza, sensor de temperatura. Fui lá, tirei o sensor de temperatura, do ar estava 100%. Aí o sensor da serpentina estava descalibrado. Eu fiz a substituição, fiz a solda, tudo certinho ali, botei equipamento para funcionar. Então, assim, são dois aplicativos muito bons. E lógico que tem outros aplicativos aí também que ajudam bastante. Mas o Facilita Técnico, ele é muito pontual. Show de bola. Então é isso aí. Isso aí. Mais alguma dúvida aí, Davi? Manda aí. Chegar o microfone lá, velho. O Juninho tinha falado aqui, ó. Peguei um LG com problema no sensor, a ventoinha cortou o fio. A Priscila também que perguntou falou que o ar-condicionado era é o quadrado. E como limpar. Rapaz, esse problema aí primeiro, né? O Juninho, né? Esse problema é muito comum. Às vezes algum técnico faz uma manutenção no equipamento, principalmente os modelos barril, na hora de posicionar o cabeamento ali, acaba batendo na hélice, entendeu? Qualquer modelo pode acontecer por negligência da pessoa que está montando, porque na hora de montar fica aquela pressa, aquela correria, então você pode montar errado, beleza? Então, pode acontecer. Outra questão, essa questão que a Priscila perguntou, todo equipamento de ar-condicionado precisa de manutenção. Tem que procurar uma empresa especializada para te ajudar nisso, beleza? A gente atende aqui no Espírito Santo, todos nós aqui fazemos serviço. Você pode fazer uma limpeza de filtros, que ela é uma limpeza que você mesmo faz pelo menos uma vez por mês, você já consegue manter o equipamento com uma qualidade melhor ali para o ar que você está respirando. Então você tira o filtro, faz a limpeza com água corrente, né, sabão neutro, um produto que você tiver, de preferência neutro também, e depois você coloca no local. E pelo menos uma vez por ano fazer uma limpeza completa, né? Então chamar uma equipe especializada, onde a gente vai desmontar todo o equipamento, fazer a limpeza, aplicar produtos químicos ali que vão retardar o acúmulo da sujeira e vai manter ele bem agradável no seu ambiente. Então geralmente esse é o procedimento, beleza? Basicamente é isso. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Pessoal, vou terminar essa live de hoje então. A gente tem uma reunião aqui pra gente fazer. E eu queria agradecer de fato mesmo todos vocês que participaram da live hoje. Foi uma live muito interessante, cara. Gostei muito desse conteúdo. A gente vai falando, vai aprendendo, vai tirando dúvidas. E, tipo assim, a ideia é a gente tá sempre crescendo. E você que tá começando a profissão, cara, a gente tá cobrando nada para dar essas lives aqui.
e a gente sabe que a gente tem investimento, a gente gasta nosso tempo, nosso dinheiro, a gente podia estar com as nossas famílias, né? Mas a gente está aqui justamente para ajudar quem está começando, porque quando a gente começou, a gente não tinha esse tipo de conteúdo, não. Um conteúdo que você pode entrar ao vivo, perguntar, isso aí é realmente um diferencial, beleza? Então eu queria agradecer vocês. Se essa live te ajudou, compartilha com um colega de profissão, joga live em um grupo que você tá, para a galera ver depois. E semana que vem vamos estar junto de novo para a gente poder trocar mais informações aí, beleza? Tamo junto então, muito obrigado, pessoal. Vamos finalizar a live agora. Valeu. É isso aí. É nóis, valeu.